Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Muito bem, a gente fez a última live no sábado. Hoje é segunda, falamos da quinta carta, que tinha por título A Fé não é substituída pelo sentimento. E essa carta que dá continuidade a esse tema, né? Relembrando aí, para quem está vendo somente essa aula, né? essa live, se trata de uma carta, então, ele está escrevendo a uma senhora, o padre Manuel André, e assim vai começar essa aqui, né? Essa carta, ele está se dirigindo diretamente a ela. E o título é: Qual a diferença entre fé e sentimento religioso? A senhora leu com atenção minha carta anterior e pede-me para que eu a ajude a compreender bem a diferença que há entre fé e sentimento religioso. A tarefa será fácil. Desejo que meu trabalho lhe seja útil. Ele dá um lembrete. Lembre-se das breves palavras do padre Lacordaire. A fé é a fé. Ou seja, ela se distingue das demais coisas. Não podemos misturá-la com outras. Pois bem, vamos lá. O sentimento é, assim, o respeito que temos, como criaturas, por nosso Pai que está no céu, e que, unicamente porque nos criou, nos olha como filhos, nos dá o pão de cada dia, a luz de seu sol, os frutos da terra, a vida, a saúde e 1000 outros bens igualmente de ordem natural. Ou seja, Deus nos propõe, já nos sustenta minimamente com aquilo que Ele já é baseado na nossa própria natureza, né? Isso mesmo sem sermos ainda batizados, já nos dá isso, né? Já nos dá a vida, nos dá a luz do sol, o alimento, a saúde, etc. O sentimento religioso, sendo natural ao homem, se encontra em todos os homens fiéis ou infiéis. Mesmo aqueles que não têm fé, também têm um sentimento religioso, pois todos têm esse fundo comum de respeito a Deus, que algumas vezes se traduz por um ato religioso fundado sobre a verdade, como entre os cristãos, outras vezes por um ato religioso manchado de erros, como entre os infiéis, os idólatras e etc. Então, o sentimento é uma inclinação natural de repulsa ou de atração por alguma coisa. Por exemplo, quando a gente vê um cadáver, é algo que causa repulsa natural em nós não escolhemos isso. É um sentimento. Mas quando a gente vê algo bonito, algo belo, aquilo também inclina a contemplação, inclina a olhar, nós somos atraídos por aquilo. Então, isso é um sentimento que nós temos de repulso ou de atração sobre as coisas. Entre os povos, há alguns cujo sentimento religioso é naturalmente profundo. Por exemplo, ele está dizendo aqui dos árabes. Árabes não necessariamente muçulmanos. Existem árabes cristãos, né? Na Península Arábica. Um árabe não faltará a prece da manhã, a do meio-dia e a da noite. Ao escutar o muezim gritar do alto do minaret, a fórmula sagrada, aqui no caso ele falando especificamente dos muçulmanos, que fala Alá, Alá, etc., imediatamente se põe a rezar. Esteja na companhia de quem quer que seja, no lugar que for, no meio de uma praça ou no trabalho. Quando chega a hora, ele reza. Por este mesmo sentimento religioso, o árabe relaciona tudo à vontade de Deus. Os acidentes da vida, a saúde, a doença, mesmo a morte, relaciona com Deus e, em todas as circunstâncias, ele repete: Deus é grande. Eis o sentimento religioso em todo o seu poder.
Isso aqui é uma qualidade. Eles têm um sentimento religioso, eles traduzem esse sentimento religioso em atos concretos. Os árabes fazem isso. Mas lembre-se que a nossa natureza decaiu com Adão. Né? Adão pecou no paraíso, então a nossa natureza caiu. E uma natureza decaída só pode ter um sentimento religioso também abatido pela decadência. Então, o sentimento que nós temos também está ferido pelo pecado mortal, pelo pecado, né, original. Então, está ferido. A natureza não pode se elevar sozinha. Não pode. O sentimento religioso puramente natural não pode, de modo algum, levar o homem a Deus, nem tirá-lo do pecado. Ou seja, muitas pessoas que aderem à fé e, no meio disso tudo, no meio daquele processo, acaba querendo escolher aquilo que quer, né? Escolher para a sua fé ou não, se aproximar daquilo que pede a igreja ou não, viver a fé segundo a si próprio, segundo aquilo que ela sente. Eu disse no sábado, né, que há pessoas que falam assim, estão em pecado mortal, têm consciência disso, vão à missa, mas elas queriam tanto comungar que elas falam, poxa, eu precisava comungar. Não, meu filho, você não precisava comungar, de maneira nenhuma. Você não pode fazer isso, a igreja te ensina isso, né? Você tem que primeiro se confessar, pedir perdão dos seus pecados, depois se aproximar da Eucaristia. Não é porque eu estou sentindo necessidade, você está sentindo necessidade de Deus, só que você está em pecado e existe um processo para isso, né? Que Deus mesmo quis, Deus quis a igreja. Com toda a religiosidade natural, este mesmo árabe conservará todos os vícios que, infelizmente, lhe são também naturais. Ele será vaidoso, mentiroso, ladrão. Praticará, por exemplo, a hospitalidade, mas sabendo que por onde seu hóspede vai passar, mandará alguém para o assaltar, ou irá ele mesmo fazer ao longe o que não faria estando em sua tenda. Então, assim, por mais que faça algumas coisas, isso também não corrige aquilo que o pecado original fez no homem, né? Essa queda que aconteceu no homem não é o mero sentimento religioso que faz com que possamos ser redimidos, né? Se aproximar de Deus. Isso é uma inclinação natural. Por este traço característico, a senhora poderá reconhecer o sentimento natural. Este sentimento nada vê, nada quer, nada pode contra o pecado. O sentimento religioso, quando permanece em estado natural, é indiferente em matéria de religião. O sentimento religioso se acomoda a tudo, se arranja com tudo, se presta a tudo e não se entrega a nada. Ou seja, vai se adaptando a tudo, se acomoda a tudo, arranja tudo, mas no fundo não quer compromisso com nada, absolutamente nada. Perdão, pode entregar-se à maçonaria, ao menos quando os maçons reconhecem o grande arquiteto, como eles dizem. Tendo mostrado o grande quadro, chega ao segundo. Bom, muito bem, só para finalizar essa primeira parte aqui, dessa carta, está falando que o sentimento religioso é algo diferente. Não necessariamente vai mudar a nossa vida. No geral, não muda, se ficar só nele. É preciso dar um passo a mais. Porque o sentimento religioso é aquela coisa que depende do meu estado. Então, se eu estou bem, faço, não estou bem, não faço, eu quero, eu faço. Se eu estou sentindo alegria de estar na igreja, eu vou. Se eu não estou sentindo, não vou. Se a homilia do padre me agrada, eu vou. Se me desagrada, eu não vou. Então, assim, a gente coloca barreiras para que Deus possa agir e se aproximar de nós. Enfim, vamos seguindo aqui. Tendo mostrado o primeiro quadro, chega ao segundo. A fé não é um sentimento. A fé não é de ordem natural. Isso aqui a gente já falou nas primeiras cartas. A fé que nós temos veio pelo batismo, é de ordem sobrenatural, nos é dada por Deus. A fé é um assentimento do nosso espírito à verdade revelada por Deus. É um bem que não deriva de nossa natureza, mas lhe é dado para curá-la. A fé, então, é algo dado para curar a ferida do pecado, para nos levar e nos encaminhar até Deus.
Então, e é um assentimento do Espírito. Quais são as duas potências do Espírito que a gente vem falando aqui nas outras cartas, né? Comentando? A inteligência e a vontade, ou seja, conhecer a verdade e aderir ao bem, que nós conhecemos através da verdade. E assim seremos curados. E assim nos aproximamos de Deus e nos afastamos do pecado. A fé é essencialmente purificante. Fide purificans corda, purificando pela fé os corações. Está lá em Atos dos Apóstolos. A fé ela vai purificando, ou seja, tirando aquilo que nós temos do homem velho, as nossas fraquezas, as nossas inclinações, vai purificando. A gente não pode ser a mesma pessoa. Ela é exigente. A fé esclarece o espírito e o despoja do erro, levanta o homem caído, recoloca-o no caminho de Deus. A fé põe as bases da obra da salvação e encaminha o homem para o bem. Ou seja, esclarece o espírito e despoja do erro. Põe, o batizado no caminho da verdade. E para chegar à verdade é necessário conhecer a verdade e também se afastar do erro. As duas coisas são concomitantes e necessárias. É necessário fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aderir à verdade e se afastar do erro. Então a fé começa a levantar o homem que está caído do pecado. Recoloca no caminho de Deus e põe a base, a fé põe a base para a obra da salvação. Só a fé basta? Não. É necessário também que isso se traduza em uma obra de perfeição, como diz a Escritura. São Paulo, acho que mesmo diz isso. É necessário que a fé se traduza em uma obra de perfeição. Eu acho que é São Tiago, na verdade. Então, é necessário isso. A fé, diz São Tiago, se traduz em obras de perfeição, e vai encaminhando cada vez mais o homem para o bem. A fé é essencialmente fortificante. Confortus fide, diz São Paulo na carta aos Romanos. E ainda, fide estás. Se estás em pé, é pela fé. A fé nos mantém de pé, não nós mesmos. Nós somos fracos e fraquejaremos. Cada vez que a gente se apoia em nós, a gente claudica, a gente cai. Então a fé ela robustece a nossa vida e nos proporciona se aproximar de Deus. Sem ela não nos aproximamos. A fé é vivificante. O justo vive da fé, diz São Paulo. Não simplesmente de um sentimento religioso, mas da certeza de que Deus é nosso Pai, Deus cuida de nós e que se formos fiéis, Ele nos encaminha para a sua vida, para se unir a Ele plenamente. Se o sentimento religioso nos deixa frios em relação a nosso Senhor Jesus Cristo, já não é assim com a fé. Pela fé, nosso Senhor Jesus Cristo se torna presente, vivo em nossos corações. Christum habitare per fidem in cordibus vestris. Cristo habite pela fé em vossos corações, diz a carta aos Efésios. Então, a gente tem que entender isso, que o sentimento religioso pode parecer algo bom, mas na verdade é algo daninho, que nos afasta da fé, porque a gente fica com os nossos sentimentos e não com aquilo que Cristo nos pede. O que o nosso sentimento naturalmente faz? A gente está com uma cruz, o que faz? O sentimento foge da cruz. Foge. E o que nosso Senhor fala para a gente? Abrace a sua cruz. Quem não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. Naturalmente somos inclinados. O sentimento não pode nos reger. Os animais, por exemplo, eles são regidos por duas coisas. E nós, quando não somos regidos pelo Espírito, pela verdade, pelo bem, somos regidos por essas duas coisas também. O animal ou foge da dor ou busca o prazer. Diz Padre Paulo, numa das suas aulas, não lembro exatamente qual, eu acho que é sobre a pornografia, muito interessante, recomendo que vejam. Ele diz como é que um cavalo, por exemplo, ele anda. Ou você bate nele e ele vai andar, porque ele está sentindo dor, ele vai começar a fugir da dor. Ou você mostra para ele alguns torrões de açúcar e bota assim na frente da boca dele. Ele vai seguir você. Ele vai atrás de você porque ele está querendo prazer. Ou bate ou atrai.
E a gente, quando é guiado pelo mero sentimento, não pela fé, o que acontece? A gente cai nesse mesmo erro, né, de seguir-nos pelos nossos sentimentos. E não isso, nossos sentimentos não são ordenados, eles tendem à desordem com o pecado. Então, qual é a forma de reordenar os nossos sentimentos? Na fé em Cristo. Na fé em Cristo. E ali vamos ser reordenados, né? Às vezes a gente pensa no bem, mas faz o mal. A gente sente uma coisa, não queria sentir aquilo. Sentimento desordenado. Sabe que aquilo ali não é bom, mas a gente deseja aquilo. Aquilo é refreado pela fé. A fé verdadeira. Então uma fé baseada em sentimentos, ela sempre vai se afastar de nosso Senhor. Sempre vai se afastar da graça. A fé é o princípio de um mundo novo, regenerado em Jesus Cristo, nosso Senhor. A fé é a luz que anuncia os esplendores da eternidade, onde veremos Deus. A fé é a mãe da santa esperança, da divina caridade. Então, a fé é o início, é o princípio, é o germe de um mundo que possuiremos no futuro. A fé é uma luz que anuncia e também ilumina os nossos caminhos. Já indica, já põe diante dos nossos olhos os esplendores da eternidade. E a fé causa em nós também, por isso diz o texto, é a mãe da esperança, já causa em nós a esperança e já nos faz viver aqui na terra a caridade. Porque a caridade ela depende desse amor a Deus, né? A caridade enquanto atos praticados para com o próximo, né? É necessário primeiro ter essa caridade, o amor a Deus. A fé é sobre a terra a fonte pura de todas as verdadeiras consolações. A única consolação verdadeira. Não adianta a gente querer simplesmente consolar as pessoas com aquelas coisas passadas, né? Olha, vai dar tudo certo. Olha, vai ficar tudo bem. A gente não sabe se vai ficar tudo bem. Isso é muito vazio, ninguém tem certeza do futuro. Não o futuro humano, mas isso eu posso ter certeza. Apesar de todas as dificuldades, eu posso dizer para uma pessoa, apoie-se em Jesus Cristo, Ele não falhará. Mas eu dizer que vai ficar tudo bem humanamente falando, isso é leviano. Eu não posso fazer isso. Em que eu estou me pautando nisso? Um sentimento, um desejo, um anseio que é irreal. Que é irreal. Continuando aqui o texto para finalizar, é ainda São Paulo quem nos diz simul consolari per eam quae invicem est, fidem vestra atque meam. Está em latim, traduzo. Consolemo-nos juntos na fé, que nos é comum, a vós e a mim. O principal consolo é a fé. O que você vai dizer para uma pessoa que perdeu um ente querido? Olha, vai dar tudo certo. Puxa, é a pior consolação que você vai dar? É uma consolação real? Você nunca jamais... Não faria isso. Espero que nunca faça, né? A pessoa está sofrendo, o morto vai ressuscitar? Não vai. Pode, até pode, né? Mas enfim, muitos santos fizeram, mas a gente não pode basear a nossa consolação nos sentimentos, mas sim na fé. Então, se a pessoa está passando por uma tribulação, é o momento de se voltar mais ainda para Deus, não nos sentimentos. Dar consolação verdadeira. Dar consolação verdadeira àqueles que precisam de fé. Não de nós mesmos, não da nossa esperança vã, não de um tapinha no ombro, olha, vai ficar tudo bem. Não é um pessimismo, muito pelo contrário. É acreditar na mensagem da cruz, na mensagem de nosso Senhor, que depois da cruz há a ressurreição, mas não para essa vida, para outra vida, para a vida eterna. Então não podemos ficar presos a esses conceitos equivocados e que muitos cristãos estão aderindo. Olha, vai dar tudo certo. O que eu sei é, em Cristo vai dar tudo certo, não nessa vida, mas na outra. Quando se fala da fé, São Paulo é um mestre incomparável. Dele é que tomo a última palavra para terminar esta carta. Saluta eos qui nos amant in fide. Saudai os que nos amam na fé. Né? Amam na fé. Porque nós amamos uns aos outros, mesmo que nós não conhecemos. Amamos. Não é um amor sentimental, mas é um amor muito real, porque amamos a Jesus Cristo.
amamos os nossos irmãos e queremos todos no céu, mesmo o pior dos pecadores. Não queremos que ele morra assim como nosso Senhor, mas que ele tenha vida e vida em abundância. Então, não podemos basear a nossa esperança e nossa expectativa nos sentimentos, mas sim na fé em Cristo. Então, que o Senhor possa cada vez mais nos fazer fortes na fé, no amor a Ele, no amor à Sua Mãe Santíssima, e crescer cada vez mais nessa mesma fé e nos abandonar nela, porque nela seremos salvos e nela encontraremos a real consolação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.